Olá, meu nome é Guilherme Novita, sou mastologista e vou falar com vocês com um assunto que talvez vocês tenham que lidar após a cirurgia da mama. Drenos. Algumas mulheres terão que usar drenos cirúrgicos após a cirurgia. Isso é uma escolha que não tem uma receita de bolo, depende muito da opinião do médico e depende também do tipo de cirurgia. De modo geral, a gente usa dreno em quase todas as cirurgias que retiram toda a mama, as que fazem reconstrução mamária ou mamoplastia, ou remodelamento mamário, nas cirurgias que colocam prótese e nas cirurgias que realizam a retirada completa dos linfonodos axilares. O dreno é muito importante e ele pode parecer bastante incômodo, aliás, ele é incômodo, mas ele é muito importante para manter a região da mama sem um excesso de líquido que vai se formar após a cirurgia. O dreno é importante que a paciente saiba cuidar dele, porque ele, além de ser uma coisa boa que retira o líquido que poderia estragar a cirurgia, ele também pode ser uma porta de entrada para micróbios. Então é muito importante que você saiba cuidar bem do dreno. O líquido do dreno costuma ser inicialmente bastante vermelho, bastante hemático. Na verdade, aquilo não é sangue puro. Se você jogar uma gota de sangue num copo d'água, você vai ver que esse líquido vai se tornar vermelho. Então, assim, esse líquido inicialmente é essa coloração avermelhada, serohemática, depois ele fica um pouco escurecido, um sangue mais envelhecido, e depois ele tende a ficar mais amarelo, que é o líquido que a gente chama de seroso. Normalmente a gente retira o dreno após uma quantidade abaixo de 50 ml de drenagem em 24 horas. É muito importante que você faça a conta de quantas vezes você retirou líquido do dreno, quanto mediu cada retirada e faça a soma em 24 horas. Normalmente o número é menos de 50 ml em 24 horas, esse dreno já pode ser retirado. Ou quando ele estiver bastante seroso, a gente também já pode retirá-lo. Eu vou ensinar agora como é que a gente manipula os drenos. Este é um dreno de Blake. O dreno de Blake, ele se caracteriza por ter uma pera, tá? Que é a nossa bolsa que vai fazer a sucção de todo o líquido, e um ducto, uma mangueirinha que é onde vai ligar na mama. O dreno de Blake, essa mangueira é um pouquinho mais maleável, ela é de um material de silicone, então ela incomoda às vezes um pouquinho menos, tá? Então a gente vai ligar aqui esse dreno e vamos simular como se ele estivesse funcionando com, por exemplo, faz de conta que isso daqui é a mama, tá? O dreno está lá dentro e para ele fazer o sistema de vácuo ele tem que estar totalmente apertado. E daí essa pera, tentando voltar para a posição normal, ela começa a fazer a sucção do líquido. Aqui a gente está usando uma solução de café dentro d'água, mas assim, na mama vai sair um líquido um pouquinho avermelhado, depois um pouquinho escurecido, não chega a ser igual a esse, e depois uma secreção meio amarelada, cerosa. Enquanto ele está apertado, ele está fazendo vácuo e está fazendo a sucção. É muito importante que vocês notem que se o dreno tiver assim, essa bolsa coletora, ela não está fazendo nada de sucção, ela não está retirando nada. Então é sempre importante que vocês esvaziem e deixem sempre apertado. Uma parede tem que estar encostando na outra. Como é que é na hora de esvaziar o dreno? Como é que a gente vai fazer isso? É muito importante que vocês passem para o médico quanto que está dando em 24 horas. Então vocês precisam ter um copo como esse, um copo medidor, tá? Qualquer copo desses que você tem em casa, que serve para fazer bolo, para fazer receita, serve. Obviamente depois é um copo que você vai descartar. Então como é que a gente faz? No dreno de Blake, que o tubinho é maleável, a gente simplesmente trava esse tubinho com a mão mesmo, olha. A gente consegue travar esse tubinho e daí a gente destampa o dreno, tá? Toma cuidado para não contaminar essa parte de dentro e a gente vira esse conteúdo dentro do copo de medida. E daí a gente vê quanto saiu. Aqui no caso, deu quase 50 ml. Então a gente vai anotar, olha, hora tal saiu 50 ml. E depois o coletor, o que a gente faz? A gente aperta e coloca a tampinha e com isso ele volta a funcionar e volta a fazer vácuo. Tá? Isso é o mais importante, que ele sempre esteja
com as paredes colabadas. Você vai ter que limpar o dreno e principalmente tomar cuidado com ele, porque se você andar e esquecer que ele está ali, ele pode enroscar em alguma coisa, ter algum outro problema. Isso daí pode atrapalhar, tá bom? Então, geralmente tem umas roupas especiais já com bolso interno, tudo isso, que ajudam a que você evite isso. Olha, o dreno está enchendo de novo e eu vou esvaziar de novo, vou mostrar para vocês como é feito, tá? Então aqui, ó, eu fecho um pouquinho. Se você não tem tanta habilidade, você pode colocar um grampinho, alguma coisa que vede esse ducto, esse caninho, e depois você esvazia. Esvaziou. Você não deve contaminar nunca a parte interna do dreno. Essa parte aqui, ó, a parte de dentro desse ducto. Agora, a parte de fora não tem problema. Enquanto o dreno estiver fazendo vácuo, ele está funcionando. Então você pode usar sem nenhum problema, tá bom? A partir do momento que ele perdeu o vácuo, você deve se comunicar com o médico que te operou, tá bom? Porque ele daí perde a sua função. Era isso sobre o dreno de Blake. Agora vamos ver o outro dreno, que é o Portovac. Esse é o coletor do dreno de Portovac. O coletor do dreno de Portovac, ele é sanfonado. Então, ele faz o vácuo quando ele tenta voltar para a posição inicial. Ele é um pouco mais forte em termos de sucção do que o dreno de Blake. A diferença dele, o coletor é um pouco maior, mas a gente vai ver o seguinte: o tubinho é um pouco menos flexível, então às vezes ele incomoda um pouquinho mais, tá? E uma outra coisa, ele é um pouco mais longo, então a paciente vai ter que tomar mais cuidado na hora de mover esse dreno, tudo isso, porque essas alças podem entrar em algum lugar, tá? Esse dreno, ele é parecido com outro no mesmo sistema, então a gente vai pegar aqui simulando a mama, então a gente vai ver como é que ele funciona. Então, olha, dentro da ferida, esse dreno ele tem tipo uma travinha, ele já vem com um grampo que a gente pode usar. Então a gente destrava e ele começa a sugar a secreção e ir para o nosso coletor. Com esse dreno você tem que tomar cuidado, porque assim, olha, do mesmo jeito que o líquido vai da mama, que está aqui, para o coletor, ele também pode voltar. Então vocês têm que tomar cuidado, porque assim, você pode estar levando material contaminado, que é do coletor, para dentro da ferida cirúrgica, que em teoria ela é estéril, tá? Então assim, esse dreno ele funciona mais rápido, ele veda mais, tudo isso. Como é que a gente vai fazer na hora de esvaziar? Também é bem parecido. Nesse caso, o que a gente faz? A gente primeiro trava o dreno, então ele parou de funcionar. Vocês veem que ele não está saindo nada agora de sucção. Pegamos aqui o nosso copinho coletor, do mesmo jeito que a gente fez com o dreno de Blake. Vou puxar um pouquinho para cá. Então assim, vocês veem que aqui ele tem uma tampinha. Essa tampinha você vai soltar, tá? O dreno perde já o vácuo automaticamente. Quando ele perde o vácuo, ele fica assim insuflado, e assim é quando ele está funcionando, ele está totalmente apertado. E a gente vai virar esse dreno no coletor. No copinho, a gente vai virar o coletor no copinho de medida. E com isso a gente vai ver quanto que está saindo, tá? Esse coletor é maior, então a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não deixar ele encher demais. Pronto, esvaziamos. E aqui, sem ter nenhum contato, isso daqui não pode entrar líquido, nada, porque aqui nesse furinho pode entrar micróbios que podem ir para a mama. Então a gente fecha bem direitinho, sem contaminar, sem nada. Antes a gente aperta e depois a gente fecha. Pronto, ele voltou a funcionar? Ainda não. A gente primeiro precisa agora destravar o grampinho que estava sendo usado. E daí ele volta a fazer o sistema de sucção. Tá bom? E depois a gente anota em 24 horas quanto deu. Então, por exemplo, você vai colocar ali, às 14 horas saíram tantos ml, às 16 horas saíram mais tantos, tudo isso, e o seu médico vai querer quanto saiu em 24 horas.
Lembrando que normalmente a gente vai tirar o dreno quando você tiver um débito menor do que 50 ml em 24 horas. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre dreno. Lembrar que ele é muito útil, às vezes ele é muito necessário e ele é temporário. Não são todas as cirurgias que a gente usa, mas em algumas cirurgias esses drenos são fundamentais para o sucesso da cirurgia. Obrigado pela atenção.